Bem-vindos, notários e registradores, ao Cartórios Cast, um canal do Serac exclusivo para notários e registradores. Vamos falar aqui de temas relevantes e também com convidados relevantes. Hoje estou aqui com meus amigos e meus sócios, Thiago Eranci, Alberto Correia Filho. Tá bom, vou me apresentar também, né? Que eu não me apresentei. Ninguém te conhece. José Carlos Martins, presidente do Serac. Serac respira cartórios desde a sua gênese e eu respiro cartórios muito antes disso, até uns 30 anos que eu já trabalho com essa classe que me deu muitos amigos e eu tenho o prazer de chamá-los de amigos. Alberto? O Martins está aqui à frente da empresa, trabalhando com cartório, mesmo antes de eu nascer, né? Então significa que ele está aqui há muito tempo. Eu sou Alberto Correia Filho, sou sócio-diretor do Serac, trabalho aqui na empresa há praticamente muitos 16 anos. Então, é isso. Estou aqui para falar sobre algumas questões polêmicas do imposto de renda, mas depois que o Thiago se apresentar aqui. Muito obrigado pela gentileza. Eu sou o Thiago Eranci, sou sócio-diretor executivo aqui da empresa. Sou contador, advogado, administrador de empresas, tenho pós-graduação na FGV, trabalho voltado para notários e registradores há mais de 12 anos, enfrentamos aí juntos aqui alguns concursos, alguns assuntos bem relevantes, algumas polêmicas, algumas novidades, leis, enfim. Antes de começarmos aqui com o nosso tema imposto de renda, mais atual do que nunca para essa época, quero pedir a todos que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e cliquem naquele lugar. Onde ele tem que clicar mesmo? Ativar as notificações. Ativar as notificações. Muito obrigado. Boa. Isso aí. Muito bem. Como eu disse, a nossa gênese são os cartórios. E notários e registradores têm a especialidade da área deles, né? Para atuar no objeto do concurso deles, mas precisam de assessoria na parte tributária, pessoal, na parte trabalhista, e é por isso que o Serac existe. Antes da gente entrar nos temas que a gente preparou aqui, para adoçar a boca de vocês, eu queria falar de um ocorrido, né? Eu ainda participo aqui dos trabalhos das declarações de imposto de renda e eu vi agora, recentemente, no dia de ontem, né, a confusão que ainda se faz em relação aos dependentes, né? Nós fazemos as declarações de imposto de renda de notários e registradores e muitos têm a esposa que também faz a declaração e na maioria das vezes nós fazemos a declaração dos dois, marido e mulher, separadamente, cada um faz a sua declaração. E nós vemos que, ora, os dois usam os dependentes para dedução, e isso não é possível, né? Você tem que decidir qual cônjuge vai usar o dependente. E, ora, a dependência econômica é de um dos cônjuges. Vamos lá dizer da esposa, que é a titular de um cartório, o marido tem uma outra atividade e ela acaba concentrando as despesas, o patrimônio na declaração dela. E ela utiliza o dependente corretamente. O marido não utiliza o dependente. Mas no comprovante de despesa daquela despesa do dependente, por exemplo, escola, ou, por exemplo, o convênio médico do dependente, o documento está no nome do marido. Então, o dependente está sendo utilizado pela esposa, as despesas estão sendo deduzidas pela esposa, mas com uma documentação que consta lá como se os dependentes fossem do marido. Isso vai dar problema? Não. Se a Receita Federal não identificar essa discrepância. Se identificar, sim, vai dar problema. Vai glosar a despesa que foi lançada dos dependentes na declaração dela. Por quê? Porque não foi ela que pagou oficialmente, foi o marido que pagou, né? Como resolver isso?
o certo seria mudar o documento. Mas já houve casos em que a gente solucionou assim. A esposa o marido faz um recibo como tendo recebido da esposa, não sei se vocês concordam, aquele valor do convênio médico. Ou seja, oficialmente foi o marido que pagou, mas deduziu na declaração da esposa. Mas nós temos um recibo dizendo que a esposa pagou, reembolsou o marido. Então a dedutibilidade passa a ser dela. Isso resolve o problema? Não sei, porque a gente ainda não passou por uma fiscalização que identificasse isso. Mas pelo menos documentalmente a gente consegue explicar. Beleza? Eu ia fazer só uma introduçãozinha. Mas eu quero completar bastante. Porque fica à vontade, Thiago. O assunto é de tão complexidade. A gente pensa que a questão da dependência ela é simples, porque existe lá um rol no próprio programa da declaração de imposto de renda de quem pode ser dependente ou não. Mas ao longo desses anos a gente já viu cada situação que realmente vira história, né? Até chega a ser engraçado. E não faz muito tempo de que a gente pegou uma declaração, na verdade 2 declarações de um casal, casados legalmente, se eu não me engano pela comunhão parcial de bens, onde um dos dois, agora eu não lembro quais dos dois, era dependente financeiro, mas obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Por exemplo, superou lá ao valor mínimo de renda tributável, 28 mil, quase 29 mil reais por ano, para esse ano calendário aqui, por exemplo. E, ao mesmo tempo que ela era obrigada, ela declarou e constou como dependente na declaração do esposo. Ela foi dependente do esposo e entregou a declaração à parte. Automaticamente, a declaração do esposo caiu em malha fiscal, ou a Receita Federal apresentou uma pendência, onde foi necessário retificar para excluí-la, tirar as despesas que ele considerou, porque até por falta de conhecimento tributário dessa questão, ele considerou as despesas médicas na declaração dele, porque financeiramente valia a pena. E aí teve que retificar, excluir essas despesas, retificar a declaração da esposa, incluir essas despesas para que as 2 declarações conseguissem ser processadas. Então um assunto parece ser tão simples, mas gera certos problemas. Nessa esteira aí, aconteceu comigo, na minha declaração, com relação à minha esposa, porque ela sempre foi minha dependente. E quando morreu minha sogra, e ela recebeu bens da partilha, eu tive que fazer uma declaração dela separada por conta de bens que não se comunicavam com o meu patrimônio. E ela estava na minha dependência econômica, mas com uma declaração em apartado por conta dos bens que eram só dela, que não se comunicavam. A princípio, isso entrou no processamento, a Receita apontou pendência, mas alguns meses após, a própria Receita liberou isso e liberou a restituição e tirou de malha. Então, na verdade, assim, a Receita Federal tem horas que ela toma ela decide em algumas questões que não dá para entender. Nessa linha de raciocínio que o Martins colocou, quando o titular paga um plano de saúde para a família inteira, inclusive a esposa, o ano passado eu fiz uma declaração de imposto de renda, onde parte do ano o titular pagou um plano pessoal, um plano pessoal, individual, e não o coletivo, que agora é mais praxe das empresas oferecerem. Nesse plano individual, né, ele tinha lá o plano dele, da esposa, dos filhos, e isso nunca entrou em malha. Sempre a dedução foi liberada, foi aceita e as restituições liberadas. No ano passado, ele pagou parte dessa forma e parte ele pagou pelo CNPJ do cartório, que, aliás, você colocou, mas esse era um dos assuntos que eu ia expor. Despesas médicas quando é plano de saúde relativo contratado pelo CNPJ do cartório, mas que era especificamente da família do titular.
E aí, na declaração do ano passado, no processamento da declaração 2021-2022, de imediato eles entraram com pendência, eles caíram na malha. E 1 ou 2 meses depois, a Receita liberou da malha, tanto ele quanto a esposa. Ele e a esposa fazem declarações separadas, e ela é empregada dele no cartório. Então, a Receita liberou. Esse ano aqui, eu já fiz a declaração de imposto de renda dos dois, lancei o ano inteiro de recolhimento dos dois, e os dois estão em malha. Ele, por conta das volume? despesas dele... Não é nem pelo volume. Você sabe que o apontamento da Receita é que eles têm obrigação de apresentar os comprovantes. Uhum. Então, ele vai ter que apresentar os comprovantes. Eles estão querendo a documentação comprobatória dos pagamentos. Isso se eles não liberarem antes, porque como a apólice dele é só dele e da família, e a esposa é empregada dele, pode ser que a própria Receita libere nos próximos meses. Nas próximas análises, Exatamente. cruzamentos de informações. A questão é que ele é muito estressado, enfim, ele é muito ansioso e preocupado. Eu acho que estressado não é bem o termo, eu acho que preocupado é mais adequado. E ele está apavorado, porque é um cara que nunca caiu em malha e 2 anos seguidos acabou tendo pendência. Então, esse é um ponto muito complicado dentro das despesas médicas dos titulares de cartório, principalmente aqueles que fazem parte da apólice geral do cartório. Então vamos entrar nas despesas médicas, né? A gente estava falando sobre dependente, que eu pensei que ia ser só uma introdução, mas estou vendo que tem bastante assunto. Acho que esse podcast não vai ser o único sobre imposto de renda, dado o interesse e tantos assuntos que a gente tem, né? Mas vamos seguir nas despesas médicas. Despesas médicas que são despesas muito interessantes, né? Todo mundo quer lançar as despesas médicas porque nas despesas médicas a gente não tem limite, né? A gente pode lançar tudo. Lógico que tem as suas consequências, né? Vamos bater um papo sobre isso, né? Quais são as consequências de lançar um valor alto de despesa médica e o que seria esse valor alto, né? Porque é relativo o valor alto. Relativo. Mas vamos lá. Mas é importante lembrar que despesa médica, por mais que tenha um caráter dedutível, na declaração de imposto de renda, e é isso que tem que ficar muito claro, a despesa médica eu vou incorporar também a questão do custo com plano de saúde. Ok? Por mais que sejam lançamentos diferentes na declaração de imposto de renda, né? São códigos diferentes, tem que separar os valores, mas vou englobar como tudo. Essas despesas não podem ser consideradas no livro caixa mensal para apuração do carnê-leão, do notário do registrador. Por mais que seja ironia, né? Questão irônica, que é um livro pessoal, mas que não podem ser lançadas as despesas pessoais, só aquelas necessárias para a manutenção da fonte produtora da Receita, as despesas médicas têm que ser consideradas na declaração de imposto de renda. Mas a questão não é só dedutibilidade. A questão também é a questão comprobatória. O plano de saúde, se for um plano de saúde convencional dessas grandes empresas, está tranquilo, né? Tem as faturas, tem os valores individualizados, dá para lançar consultas, exames. É muito importante que o contribuinte tenha todos os documentos comprobatórios, porque isso realmente vai abater na base de cálculo da declaração. Tem que ter a comprovação documental, porque a depender do volume, né, Alberto, que o contribuinte tenha na declaração, automaticamente o sistema vai levar ele para a pendência. E essa pendência não é assustadora. A Receita Federal ali só quer a comprovação documental. Se ele realmente pagou, se ele tem os documentos fiscais de acordo, se estão realmente no nome dele, para que realmente evite-se fraudes, né? O problema é o prazo, né? Porque ele só permite a discussão depois da virada do exercício. Então, eles apontam como pendência, você fica travado quase 1 ano, e só a partir do dia 2 de janeiro do exercício seguinte é que eles abrem a possibilidade de você entrar com um dossiê para explicar e comprovar as despesas. Então, até lá, a sua restituição fica presa. E isso acaba complicando a vida do contribuinte, do notário registrador, porque muitos deles acabam contando com essa restituição, que é o caso desse meu cliente, entendeu? Ou seja, para dar um exemplo prático,
eu estou entregando a declaração agora em 2023, ano base 2022, e se tiver alguma comprovação documental a ser realizada, eu só vou poder apresentar um dossiê eletrônico, que hoje é tudo feito pelo ECAC, no primeiro dia útil de janeiro do ano seguinte. De 24. Então tem todo esse período, esse espaço de tempo aí que o contribuinte tem que aguardar. E aí você falou um negócio interessante que, me desculpa, eu vou passar com um caminhão aqui, mas é rapidinho e acho que é legal. Lembra aquela regra de prescrição que falava que começa no primeiro dia útil do exercício, depois da virada do exercício? A regra de prescrição? Uhum. E a gente às vezes contava como 7 anos? Sim. Ou seja, exercício 17, ano calendário 17, exercício 18, a prescrição começa em janeiro de 2019, aí conta 19, 20, 21, 22, 23. E terminaria no último dia útil do exercício do ano calendário do exercício 23. Okay. Isso não está certo, porque nós tivemos um caso aqui de uma retificação solicitada pela corregedoria de um cliente nosso que exigiu que ele retificasse as últimas declarações os últimos livros diários e, consequentemente, as declarações de imposto de renda, porque eles usavam um livro só, e o sistema da Receita proibiu a retificação do ano calendário 17. Não dava, eles não liberaram a retificação lá. Então, a gente teve até que explicar para a Corregedoria Geral que, embora todas as correções determinadas foram feitas, os livros foram retificados, mas a consequente retificação das declarações daquele ano calendário não pode ser feita por prescrição. Por prescrição. Então, mas aí a gente precisa esclarecer uma coisa. A legislação não mudou, mudou? Então, pode não ter mudado, mas o sistema da Receita, ele automaticamente não permitiu. Nós temos casos em que o comportamento da Receita contraria a própria legislação. Mas isso acho que depois de iniciada a fiscalização, né? E não antes. Ok. Porque eles podem fiscalizar, quer dizer, esse 2017, eles não teriam nem como fiscalizar, porque se eu não tenho a possibilidade de retificar o que eu errei... Não, ok. A Receita Federal está se comportando de uma maneira. Ok. Mas o que a gente precisa deixar claro é que a legislação não mudou. Ela pode passar a se comportar de outra maneira. Uhum. É o comportamento da Receita Federal conflitante com a legislação. A legislação continua dizendo que começa a contar o prazo prescricional no primeiro dia útil do ano seguinte da obrigação, do cumprimento da obrigação. Então, o cumprimento da obrigação é em abril, né, de determinado ano, começa a contar no 1º de janeiro do ano seguinte. Se a legislação continua sendo assim, é prudente aguardar os 7 anos. Sim. Mas legal que você trouxe o comportamento da Receita Federal. Desculpa eu ter atravessado com isso, mas é uma questão importante. Chega a ser engraçado, porque a Receita Federal ou o legislador criam regras tão complexas que nem eles conseguem se entender. Pois é. Exatamente. Da questão do valor, Se né? que é esse caso, né? Do limite fictício da dedução de despesa médica. Por quê? Eu tenho um cliente especial, aliás, eu adoro muito ele. Especial porque você gosta dele, não é que ele tenha qualquer necessidade especial. Não, ele é especial porque ele é um cara muito... Observado, né? Ele é um cara muito adorável, assim, um velhinho muito gente boa. E ele da sua idade, né? Praticamente. Da nossa idade. São 2 ou 3 anos mais novo que você. Ele é mais novo um pouquinho. Eu sou bem mais novo que você. E ele tem uma única despesa médica dele e da esposa, que é o plano de saúde. Só que o plano de saúde dele é um tipo tão caro que ele paga coisa assim de, sei lá, 60 mil reais para ele e 60 mil para a esposa durante o ano. Então é muito caro. É bastante. Você pega 120 mil reais de dedução lá, ainda que seja uma única despesa anual, todo ano ele cai em malha. Ou seja, a questão não é só percentualmente aos rendimentos do contribuinte. Né? É o que realmente o mercado está acostumado. É um plano de saúde
fora do valor convencional do que o brasileiro está acostumado. E tá tudo bem. O meu filho fez uma cirurgia há alguns anos que o plano não cobriu por conta de idade, enfim. E eu tive que pagar essa cirurgia. Tudo comprovado, né? Nota fiscal do hospital, recibo de pagamento para o hospital e para os médicos, e ficou com pendência. Demorou acho que uns 3 anos e meio para receber isso. Por quê? Primeiro que eles também não têm muito interesse em verificar coisa muito rápido. E segundo, porque estão com um déficit de mão de obra lá tremendo. E eu não sei quando é que vai abrir concurso para fiscal, analista, enfim. Mas vamos falar para deixar um caminho mais claro para os nossos notários e registradores. Quais são os motivos envolvendo as despesas médicas que podem levar o contribuinte para a malha? Eu vou dar um exemplo e aí vocês pensem em outros exemplos. Exemplo que ocorreu também comigo numa declaração de um cliente nosso. O titular era um registrador civil e a esposa, que fazia declaração separada do marido, caiu na malha porque teve glosada uma cirurgia que ela fez, que não é estética, era uma cirurgia que... hoje em dia não tem mais essa questão de estética. Beleza, não, mas na época tinha. Na época tinha. E aí ela caiu na malha. E aí eles me ligaram, né? Aliás, acho que foi ela que me ligou. Ô, Martins, eu caí na malha, eu fiz uma cirurgia e coloquei na minha declaração de imposto de renda para deduzir e caí na malha. Falei, tá, mas quanto foi a cirurgia? Foi, sei lá, 100 mil reais. Vamos supor. Legal, a esposa é empregada do cartório. Empregada do titular, não do cartório, empregada do titular. Tá, legal, mas quanto você... Qual foi o valor? 100 mil. Tá, quanto você ganhou no ano? 50. Então como é que você pagou essa... Ou seja, está desproporcional. Como é que você pagou então a cirurgia? Não, foi meu marido que pagou. Mas então ele tem que lançar na declaração dele que foi ele que pagou. Não, mas eu não sou dependente dele. Então, nem ele na dele, nem você na sua. Não tem muito. Não, mas não é possível. Aí o marido me ligou. Não, mas Martins, eu paguei. Eu tenho que lançar na minha declaração. Não foi você que pagou oficialmente, foi ela. Só que ela não tem renda para isso. Ele podia fazer uma doação. Você pode fazer uma doação, só que vai pagar o imposto da doação. Ou pelo menos até o limite do Se bem que qual é o regime de casamento, né? Eu não me lembro. Então, porque aí poderia ter alguma... Mas é um exemplo, né? Sim. Esse é um exemplo. Sim, até mesmo a própria ela, dependendo das condições, né? Se ela cumprisse todos os requisitos, poderia ela entrar como dependente na dele, para poder utilizar o valor. Sim, mas daí é aquilo que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Quando você for fazer qualquer operação ou qualquer ação que você suspeite que vai envolver o teu patrimônio, o teu imposto de renda e tal, consulta a gente antes. Nós não somos os extraordinários, os donos da verdade, mas nós somos muito bons e temos uma consultoria própria que pode ajudar todos vocês. Mas pensando em mais um exemplo, aliás, já voltando ao exemplo que a gente já passou aqui, não existe regra estabelecida pela Receita Federal em relação à proporcionalidade de receita e despesas médicas, o que vai cair em malha. Mas tem um ponto aí, então, depois que você terminar eu quero falar. Mas tem a questão, por exemplo, que falamos de um plano que supera um valor pago, pelo menos na média dos brasileiros, né? Então, um plano anual nesse exemplo, de 60 mil reais, não é convencional. Então, é muito provável que a Receita solicite os comprovantes de pagamento para realmente perceber se aquilo é verdade ou não. Porque a Receita Federal, nesse tipo de pendência, só quer a comprovação. Ela só quer ter a certeza que você não errou a declaração ou que você realmente pagou esse valor, que é diferente do que o mercado está acostumado. E sabe por que isso? Por conta de uma declaração que os médicos e hospitais, clínicas têm que enviar, que é a DMED. Então, essa DMED... Então, todos esses profissionais que são pejotizados, eles estão formalmente organizados e a DMED é automática.
Agora, o problema está, muitas vezes, naquele prestador de serviço, pessoa física, que fornece documentos, simples recibos de pagamento. Uhum. E esses recibos de pagamento, eles estão lançados no carnê-leão do profissional. E lá no carnê-leão existem informações que para os profissionais liberais são obrigatórios, coisa que para os titulares de cartórios não são, que é a identificação do tomador de serviço. Então, eles têm que lançar o CPF lá. Por isso que a Receita Federal lançou o Carnê-Leão Web, porque essas informações elas estão automáticas dentro do sistema da Receita. Como os titulares de cartório, eles não precisam identificar cada um dos seus tomadores de serviço, para eles o Carnê-Leão é tratado de forma genérica. Você não precisa lançar ato por ato lá dentro. Você lança basicamente o valor do rendimento total. Ainda bem, né? Exatamente. Só que essa falta de identificação da despesa pelos médicos, pelos profissionais, porque aí não são só médicos, desculpe, pelos profissionais da saúde, por dentistas, por psicólogos. Então, se eles não identificam quem toma o serviço deles, automaticamente não tem o cruzamento de dados. E aí a Receita Federal, você pode perceber, se você já baixou alguma declaração pré-preenchida, que lá já vem listado muitas despesas médicas lá, desses profissionais que fazem o lançamento automático, fazem o lançamento lá no livro caixa web, ou que na própria DMED lá da empresa já tem a informação de quem está tomando serviço. Legal. Então, são dois exemplos em relação ao que as despesas médicas podem levar para a pendência. Mais alguma coisa de despesa médica antes da gente mudar de tema? Bom, acho que a gente poderia ficar aqui um tempo falando, mas uma coisa o Alberto trouxe de informação, nada a ver com despesa médica também. Mas não tem problema, vou falar mesmo assim. Todos esses sistemas que a Receita Federal vem criando, E-Social, SPED, DMED, DIMOB, uma série de declarações as declarações financeiras que as instituições bancárias têm para enviar. O E-Financeira. Faz parte de um projeto muito grande que lá na frente a gente não sabe se o resultado, vão conseguir atingir esse resultado, mas é da declaração do contribuinte em pronta. Todas as informações, você vai pegar pré-preenchida, ela vai estar completa. A DOI faz parte disso, né, nas operações de transações imobiliárias. Então tem uma série de declarações que entidades, órgãos, pessoas físicas têm que prestar. Carnê-Leão Web é um exemplo, que em tese lá na frente a declaração vai vir pronta. Todo mundo tem medo do leão, né? Ah, tem. Todo mundo tem medo do leão, né, Alberto? Eu morei na África, então... Mas assim, primeiro que tá muito prazeroso estar aqui com vocês batendo esse papo. Né? Alberto começou praticamente o Serac comigo, meu braço direito aqui. Agora é esquerdo. O Thiago é mais novinho, mas já tem uma caminhada muito boa aqui. Eu quero dizer que a gente não tem medo do leão. Né? Muito mais esses dois aqui, né, do que eu, mas eu também não tenho medo do leão. Mas todo mundo tem, né? Então, tem uma história, inclusive, de um cidadão que não é nenhum notário registrador, não é nenhum cliente nosso, tá? Mas um cidadão que caiu na malha fina e foi chamado para conversar com o fiscal da Receita Federal. Ele estava morrendo de medo. E aí ele falou para a esposa, foi perguntar para a esposa: meu bem, eu vou lá falar com o fiscal da Receita Federal, devo ir de terno, gravata, para ele pensar que eu sou um cara sério, tal, responsável, ou vou tudo esculachado, tudo rasgado, para ele pensar, pô, esse cara não tem dinheiro, né? Ele não vai dever imposto de renda. Aí a esposa olhou para mim, olhou para ele e falou assim: não sou eu não, tá? Marido. Você tá quase se entregando. Marido, vai de qualquer jeito, meu. Ou melhor, vou te responder do jeito que minha mãe me respondeu quando eu perguntei a mesma coisa para ela, como que eu devia ir vestida na nossa noite de núpcias. Aí o marido ficou todo interessado. Pô, e o que ela te respondeu quando você perguntou como você devia ir? Ela respondeu assim: vai de qualquer jeito, ele vai te fuder mesmo. Ah, boa.
Tudo bem. A piada é boa. Mas não vamos deixar a galera com medo porque não é esse sentido. primeiro podcast tá bom, né? Tá bom, então, tá bom. Não tem problema. Mas vamos no próximo vem piada melhor. Vamos ver. Vamos falar então de previdência do titular. Né? Previdência oficial. Temos previdência oficial, depois pode emendar na previdência privada. Complementar, legal. Que uma coisa é cumprimento de uma obrigação, né? E a outra seria uma aplicação financeira. Mas nessa primeira parte, o que eu tenho a falar sobre o recolhimento previdenciário é que todo titular de cartório ele é contribuinte obrigatório do regime geral. Ou seja, ele tem que recolher previdência oficial do regime geral. Essa é a regra geral. Existem duas formas possíveis para que ele recolha ou para que ele cumpra essa obrigação previdenciária. A primeira é recolher de acordo com os rendimentos dele. Que na grande maioria, pelo menos eu acho que não conheço nenhum titular de cartório no Brasil que tem a possibilidade de recolher um valor que não seja pelo teto, porque os cartórios onde o rendimento são mais baixos, ainda assim ele recebe lá uma subvenção do fundo do registro civil que ajuda no rendimento dele mensal. Então, como a Receita Federal ela estabelece o limite de recolhimento dessa previdência oficial pelo valor do rendimento tributável, então praticamente todos os titulares eles recebem mais do que R$7.000 por mês. Se sobra 7 mil, é outro problema. Mas é rendimento tributável. Se o rendimento tributável for acima de 7 mil, ele tem que recolher pelo teto. Pelo teto, que é 20% limitado ao teto da Previdência Social. Exatamente. Certo? Por isso que eu falei dos 7 mil. O teto hoje é 7 mil e qualquer coisa. Mas existe uma possibilidade paralela, que é um regime muito conhecido como simplificado, que dá a possibilidade dos titulares recolherem, e aí eu estou falando titulares de modo geral, tanto aqueles que têm um rendimento mais alto, quanto os que têm rendimento mais baixo, de recolher 11% sobre um salário mínimo, mas tem uma diferença. No recolhimento por vias normais, pelo teto, por exemplo, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Enquanto que nesse recolhimento simplificado, 11% sobre um salário mínimo, ele só tem a possibilidade de aposentadoria por idade. Então ele vai recolher até os limites, você sabe lá como a lei vai ficar aí daqui a uns anos. Hoje o limite é a partir de 65, né? A partir de 65 anos. O Martins é um cara que já está aposentado há muito tempo. Já porque eu tive direito 50 e pouco. Eu não consegui ainda esse privilégio, porque eu fiquei sem recolher antes de eu entrar no Serac. O tempo que eu morei fora do Brasil também não recolhi. E então eu ainda estou em vias de me aposentar. Está muito próximo a minha aposentadoria. Então... É que você começou a trabalhar e o INSS nem existia ainda. Não existia. Era INPS naquela época. Entendi. Tá vendo? Foi uma piada, mas era verdade. Era INPS. E quando ele morou fora, ele quase foi comido pelo leão. Pois é. O leão ainda bem que naquele dia ele tinha pego lá um please no e ele não me atacou. Vamos lá. Então, essa questão do regime, desse regime simplificado, que é 11% sobre um salário mínimo, ele já foi muito discutido, porque, em tese, alguns fiscais da Receita Federal já me falaram em atendimentos, quando a Receita Federal ainda fazia muito atendimento de balcão, que isso não caberia para titular de cartório, mas a lei não veda. No caso dos registradores. Né? Não há uma vedação legal para que eles façam esse recolhimento, ou para que vocês façam esse recolhimento,
optem por fazer esse recolhimento nessa modalidade. Até porque até hoje eu nunca vi em nenhuma fiscalização nenhum titular de cartório cliente nosso questionado por conta disso. Tá? Então, são duas formas de recolhimento. Ou a simplificada 11% sobre um salário mínimo, aposentadoria só por idade, ou 20% sobre a tabela progressiva, que na grande maioria será aí o 20% do teto, com a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Para completar o seu raciocínio, esses recolhimentos têm códigos diferentes. Então, a opção que ele fizer, que o contribuinte fizer, notário ou registrador ou qualquer profissional liberal, ele vai ter que optar pela estrutura do regime que ele quer recolher, previdenciário, mas com um código específico. Se ele recolher com um código diferente, um código errado, tudo se perde. Não é que se perde, não vai se perder. É que cada um, o robozinho da Receita Federal, ele vai entender o tempo de contribuição de cada um dos códigos. Se você optar por 11% de um salário mínimo e depois reverter para 20% sobre a tabela progressiva, a Receita Federal não vai considerar aquele recolhimento como tempo de contribuição para aposentadoria no outro regime, no outro tipo de recolhimento. E vice-versa. Se eu começar a recolher hoje pelo simplificado, eu vou ter uma perda não de contribuição, mas uma perda de rendimento lá na frente por ter mudado de regime. Perfeito. Por conta desse final aí de tempo de contribuição até eu conseguir minha aposentadoria por idade. Então, mas não vai se perder, então, não vai? Não vai se perder, mas vai diminuir a base. Porque tudo bem que tem umas regras, aí eu estou usando o meu exemplo, não é muito... Eu estou pensando de uma forma muito dramática também, tá? Mas na seguinte situação, o contribuinte opta pelo plano do regime geral, 20% limitado ao teto. No regime geral os dois são. Não, né? Então, dos 20%, por exemplo, tá? Mas recolhe com código... se ele recolher errado... Então, peraí, pelo raciocínio. Ele recolhe pelo código do 11% sobre o salário mínimo. Então, são códigos diferentes, ok? Então, 11% do salário mínimo é um código, 20% limitado ao teto é outro. Ele recolhe aqui com o código daqui. Ou seja, ele recolheu a menos do valor que ele deveria. Entendo eu que a Previdência pode autuá-lo e pedir a diferença com multijuros. Sim. Então, a opção do código é muito importante. Tem que tomar muito cuidado com isso para evitar prejuízo. Pois o que eu quis dizer é que você pode optar por um código ou por outro, lógico, sem errar o valor, né? Porque se você errar o valor, aí abre essa possibilidade de numa fiscalização você ser compelido aí a recolher com multa e juros e tudo mais. Agora, os recolhimentos, eles não se perdem. Agora, se você, por outro lado, se você recolher o teto com código errado, você teria direito, no caso, a restituir, né, ou a compensar esse valor que você recolheu a mais daqui para frente. Perfeito. Tá? Só que, assim, tem uma outra questão de recolhimento previdenciário oficial, que isso, peço desculpas porque, como é muito específico aqui para o estado de São Paulo, eu não posso deixar de falar, porque nós estamos aqui no estado de São Paulo e a grande maioria dos nossos clientes são do estado de São Paulo. Apesar de atuarmos em mais de 20 estados da Federação. Estamos no Brasil inteiro. Eu acabei de voltar de Recife semana passada, visitando os nossos clientes lá. Lá não tem essa questão, mas lá tem estatutário. Só que não tem, pelo que eu lembro, lá não tem titular estatutário, como tem aqui no estado de São Paulo. Titulares que recolhem para o regime especial. E isso é um problema. Por quê? Porque a legislação previdenciária, ela não excetuou a obrigatoriedade do recolhimento ao regime geral do titular de cartório estatutário. A IN 971, que foi extinta por uma outra, que agora me fugiu o número,
ela não excetuou, ela diz que todo titular de cartório é contribuinte obrigatório do regime geral. Só que as decisões da Receita Federal estão no sentido de aceitar o recolhimento dele pelo regime especial como recolhimento feito à Previdência Oficial. Peguei até uma decisão hoje de um cliente que eu fui fazer uma declaração de imposto de renda, onde ele recebeu uma contra-notificação da Receita Federal cancelando a notificação anterior. Eles notificaram ele para comprovar os recolhimentos, porque os recolhimentos ao regime especial dos titulares de cartório, que hoje é feito diretamente à Cefaz, que é quem controla a carteira, ele é um valor superior ao teto do regime geral. Então, automaticamente, quando nós lançamos para abatimento no carnê-leão o valor recolhido de previdência para a Cefaz, como é superior, automaticamente ele já cai em malha lá. Então, nesse caso aí, ele caiu em malha, nós fizemos o dossiê, ele foi intimado, ele foi notificado, nós fizemos o dossiê, comprovamos e a Receita aceitou, inclusive dizendo que ele realmente tem o direito. Né? Tem uma decisão até do CARF a favor desse titular. Só que, assim, é uma decisão que deveria ter uma repercussão geral, ainda que administrativa, e não tem. Porque todos os nossos clientes daqui do estado de São Paulo, que a gente lança a previdência oficial e que seja superior ao regime geral, eles caem em malha automaticamente no momento do processamento. Mas na apresentação dos documentos comprobatórios, lá no primeiro dia útil do ano subsequente ou da apresentação da declaração, costuma liberar. Para o pessoal do IPESP aqui de São Paulo. O problema... A Receita Federal aqui me parece que está bem acostumada com isso, né? É perfeito. Eles liberam. Demora, né? Para analisar o dossiê demora. Mas o problema ainda existe aqui com relação ao IANSP. Porque como no regime geral, tanto a parte previdenciária quanto a parte de benefício médico, né? O plano de saúde... Não, seria o plano de saúde formal aí do governo, né? O SUS, ou seja lá o que for. Aqui, para o regime geral, ele é unificado, num recolhimento só. Mas para os titulares de cartório aqui de São Paulo, ele recolhe para carteira previdenciária e para o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica. Então, no regime geral, tanto a assistência médica quanto a questão da aposentadoria está unificado num valor só. E muitos titulares de cartório estão caindo em malha fina, não só pelo valor do recolhimento ao extinto IPESP, hoje Cefaz, quanto também no lançamento do IANSP, porque os próprios fiscais da Receita dizem que é para lançar aquilo como sendo um plano de saúde. Só que quando você lança o CNPJ do IANSP como plano de saúde, ele não aceita, porque ele fala que aquele CNPJ não é de um plano de saúde. Mas isso é de 1 ou 2 anos para cá só, né? A partir do ano, acho que do ano passado começou assim. Muito bom, é muito interessante a gente trazer esse tipo de informação que a gente tem aqui, o conhecimento por ter atuado, e que isso não é divulgado, né? Para que notários e registradores tenham ciência. Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Vamos falar um pouquinho da previdência privada, né? Indo ao encontro da previdência, na verdade, né, da previdência oficial, nós temos a previdência complementar. Dizem, e eu não vou entrar no mérito de investimento, ok? Estou falando aqui de previdência e de tributação, pensando fins tributários, de que o PGBL ainda é o melhor investimento pensando em retorno para notários e registradores. E eu explico. Né? Não pensando no investimento. Se aplicar em PGBL e dar um retorno positivo hoje, com a Selic do jeito que está,
com a renda variável, que nós vamos falar um pouquinho, não estou entrando nesse mérito. Mas a questão do PGBL, ela tem a possibilidade de abater o imposto, a base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de imposto de renda. Ok? Então, assim, existem 2 produtos no mercado. Primeiro, importante, para que você possa deduzir uma previdência complementar na declaração de imposto de renda, você tem que obrigatoriamente contribuir com o regime geral ou o regime especial. Isso é regra, ok? Então, se você não é contribuinte, se você não recolhe o INSS ou se você não recolhe qualquer previdência especial, você não pode utilizar esse benefício para abater o imposto de renda. Perfeito. E o programa já trava? Não. Ele deixa deduzir mesmo que você não lançou lá na ele só dá um oficial? aviso. Ele só dá um alerta. Só dá um alerta. Mas não impede a transmissão. Ok. Mas nós temos que segregar, são 3 vertentes a questão da previdência complementar. Existem 2 produtos no mercado, que é o VGBL, começa com V de vaca, e o PGBL com P de pato. Ok? O VGBL, ele não é, na sua essência, uma previdência complementar, o que muita gente confunde. A essência do VGBL é um seguro de vida. Beleza? O VGBL, ele não abate ele não faz nada na base de cálculo do imposto de renda. Ele não mexe na base de cálculo do imposto de renda. Ele é simplesmente um investimento que você faz junto às instituições bancárias de acordo com a sua estratégia. Mas não é assim que você fala nos treinamentos aqui. Pode falar do jeito que você fala nos treinamentos. O VGBL não abate porra nenhuma. Então tá bom. Não muda nada na base de cálculo. Beleza? É importante, quem utiliza dessa estratégia para fins tributários é quem utiliza a declaração pelo plano simplificado, né? Não por deduções legais, porque realmente não abate, não faz muito sentido. E aí, para notários registradores, o que faz sentido é o PGBL, que esse sim vai abater na base de cálculo do imposto de renda. Tem teto, tem limite, 12% sobre a receita bruta. Ok? Não que ele não possa aplicar mais do que isso, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, mas para fins de dedutibilidade, esse é o limite. Aí tem um detalhe, né? O 12% da receita bruta, qual é? É o bruto recolhido, é o bruto que entrou? É o tributável da declaração. Pois é que já vi discussões que entendem que para os titulares de cartório, esses 12% seria só sobre os emolumentos e não sobre o valor total dos atos. Mas o próprio programa vai limitar. Nesse caso, o programa é inteligente. Ele vai limitar a dedução, ele vai limitar a dedução a 12% sobre o rendimento. Sobre o rendimento tributável da declaração. Se ele lançou com os emolumentos com os repassos ou não, vai pegar esse valor, 12%, esse é o limite para fins de dedutibilidade. Ok? Ou seja, aplica-se 12% e desse valor o notário registrador aumenta a restituição ou abaixa o imposto a pagar em 27,5%. Certo? Então vamos dizer que o limite dele fosse R$100 mil. Beleza? A receita tributável R$100 mil. Ele pode aplicar 12%. R$12 mil é dedutível na declaração de imposto de renda. Desses 12 mil, 27,5%, que vai dar mais ou menos aí, faz a conta, Alberto, que é bom de matemática rápido. 27,5% de 12 mil, vai dar uns R$4 mil. 3 e qualquer coisa, R$4 mil. Vai voltar para ele, seja pagando menos imposto no final da declaração, ou seja, restituindo a mais. Só que tem um detalhe muito importante, que é aí que mora o problema. As instituições bancárias, elas vão vender aquilo que mais lhe favorece. É normal isso, não só no país, mas como em outros, né? Não só no Brasil. Então tem que ficar muito esperto. Por quê? Existem 2 tipos, tanto de VGBL como de PGBL, que é a aplicação pela tabela progressiva do imposto de renda ou pela tabela regressiva. Já vou adiantar que não façam pela progressiva, porque não faz sentido para notários registradores. Eu vou explicar por quê. A tabela progressiva, ele em regra, no momento do resgate, vai reter 15%. Isso é regra. Ok? Então, quando ele resgatar... Você está falando de PGBL ou de VGBL? Dos dois, serve para os dois, tá? Mas no momento do resgate, vai reter 15%. Aí você fala assim, abati 27,5%, reteve 15%, estou no lucro ainda de 12,5%. Não, mas não, porque a base de cálculo da declaração de notários registradores já superou a tabela progressiva do IR. A base de cálculo deles já é 27,5%. A hora que você lança o resgate de um PGBL ou de um VGBL pela tabela progressiva, você vai lançar lá em rendimentos recebidos de pessoa jurídica com 15% e a diferença vai abater
na declaração de imposto de renda. Ou seja, o que você abateu, você vai ter que pagar no resgate. E do PGBL é importante mencionar que o imposto de renda, como você abate no momento do aporte, você vai ser tributado pelo valor total da aplicação. Diferente do VGBL. O VGBL ele vai tributar os rendimentos. Aplicou 100 mil, rendeu 10, a tributação sobre os 10, não sobre os 110. Então é diferente. Então, pela tabela progressiva vai ter essa problemática, vai empatar. Agora, pela tabela regressiva, a regra é diferente. É uma regra tão... Não me faz sentido, mas tudo bem, né? Quem sou eu? A tabela regressiva ele vai diminuir a alíquota do imposto de renda no momento do resgate, só que ela abaixa a alíquota de 35% até 10% de acordo com o tempo. Então, a cada 2 anos do depósito, então eu contratei um PGBL pelo plano, pela tabela regressiva. Depositei agora. Então, se eu resgatar agora, no momento que eu apliquei... Até 2 anos, né? Que eu apliquei, vai me tributar 35%. Se passar 2 anos, cai para 30%. Se passar 2 anos, cai para 25%. Daquele depósito. Daquele depósito. Então, é uma matemática meio maluca no momento do resgate. Só que nesse caso, pela tabela regressiva, não tem a retenção dos 15%, e o rendimento não vai como tributável na declaração, ele vai como tributação exclusiva. Então não mexe na base de cálculo da declaração. Então o que você aportou e abateu 27,5%, aqui você só vai pagar o imposto retido na fonte da aplicação. Então é muito importante que se atentem, já pegamos vários casos de clientes que aplicaram pela tabela progressiva e no final das contas não adiantou nada. Tô abatendo aqui, hora que resgatou, aquela paulada para pagar. Exatamente, e vão na conversa dos gerentes, né? E é como se você falou no começo, os gerentes não explicam tudo isso. Até porque acho que nem tem esse conhecimento. Mesmo muito, que tenha, muito provavelmente. Não, então acho é que bom ter uma assessoria para isso. Conhecimento tem. Eu acho que eles é que não. A gente sempre indica os nossos clientes a nos enviarem o contrato da Previdência Complementar antes de assinar o contrato, antes de aportar valores. Por quê? Ali a gente consegue identificar situações que vai anteceder um problema futuro. E não tem o que fazer lá na frente. Se contratou pela progressiva, vai pagar o imposto e não... Esse cliente ficou muito bravo, porque ele recolheu, ele resgatou o PGBL por conta de uma aplicação que ele ia fazer e falou, não adiantou nada, porque eu abati lá, agora tive que pagar 27,5% da diferença. Eu falei, pois é. Trocou 6 por meia dúzia, né? Se tivesse conversado com a gente antes de aplicar... Mas mesmo com a tabela regressiva... Cara chato, meu. Caramba, né? Eu tô marcando aqui. E outra, ele fala 5, mas são 7. Faz exatamente. Mesmo com a tabela regressiva, Thiago, eu concordo que seja uma aplicação financeira interessante para notários registradores, mas para aqueles notários registradores mais jovens, né? Porque para começar a baixar, você pagou 27, você ia pagar 27, deixou de pagar 27,5%. Aí, se você resgatar em 2 anos, você vai pagar você vai pagar 30, né? Vai pagar 35. Vai pagar 35. Então, ou seja, você perde. A partir de quando começa para 25? Vale a pena depois de 4 anos. Do depósito cai para 25. A partir do 4º ano. Do 4º ano do depósito. Na verdade, a partir do 5º ano. De cada depósito, né? De cada depósito. Então, ou seja, é uma aplicação financeira interessante para notários registradores jovens, porque... Ou para notários registradores que queiram esperar uns 10 anos para começar a fazer essa diferença. É isso aí. Né? Concordo. Mas a via de regra é isso, né? PGBL, a diferença entre PGBL e VGBL. E qualquer dúvida também, liga, conversa. Tem uma questão do VGBL que acho que você até já comentou, mas eu só queria ressaltar. Que a incidência de imposto sobre o VGBL, sobre o resgate do VGBL é só sobre os rendimentos. E não sobre o valor total. Tá. Ele falou. Muito bem. Nós nos aproximamos do final aqui. Vamos dar um fechamento falando sobre as fiscalizações. Alguma dica para o nosso seguidor? Tem uma dica... Em relação às fiscalizações atuais aí que a gente tem atendido, até antigas, mas que ainda façam sentido. Tem uma dica muito importante que a escolha do tipo de declaração que o contribuinte vai fazer, e essa dica, na verdade, ela tem origem nas fiscalizações que a Receita Federal fez
que acabou desencadeando aquela questão lá das reuniões de compliance, porque eles acabaram pegando muitos contribuintes titulares de cartório que, por uma questão por uma questão de lançamento, no dia que transmitiu a declaração, era mais vantajoso enviar a declaração pela dedução simplificada do que pelas deduções legais. E no momento em que foi fiscalizado, e corrigindo os lançamentos, a dedução pelo simplificado, né, pelo desconto simplificado, aumentou muito o imposto a recolher, mas muito mesmo. Coisa de, sei lá, na época ele teve uma restituição e passou a ter uma obrigação de recolher no valor de R$2 milhões. Então, as normas da Receita, as normas do imposto de renda, proíbem, na retificação da declaração, a mudança desse regime, desse tipo de declaração transmitido. Se você transmitiu pelo desconto simplificado, você não consegue mudar para a dedução legal. Então, é muito importante que você tenha, ainda que você não faça conosco, mas que você tenha um auxílio técnico de muita responsabilidade, que faça um estudo para vocês antes da transmissão da sua declaração, porque uma vez transmitido, você não consegue mais mudar. E nem por decisão judicial. Tá? Já tentaram, tem casos em que tentou-se mudar o tipo de declaração administrativamente, não acontece, tentou mudar no judiciário, também não conseguiu. Então tem que ter realmente bastante cuidado, né? Mas, indo ao encontro da sua pergunta, uma dica para a questão de fiscalização é que o contribuinte mantenha todos os documentos comprobatórios de uma forma organizada. Isso faz muita diferença em eventual fiscalização. Todos os contratos de prestação de serviço, daqueles serviços recorrentes, junto com as notas fiscais, junto com os recibos de pagamento, devidamente escriturado em livro caixa, isso realmente faz a diferença. Chegar com uma montoeira, que hoje não se chega nem fisicamente, né? Tudo de forma eletrônica, mas enviar um lote de documentos todo bagunçado, pode ter certeza que a coisa dificulta na fiscalização. Uma organização mínima se faz necessária. Muito importante, Tiago, essa dica, porque a gente, acompanhando as fiscalizações, né, no nosso trabalho aí desses anos todos, a gente percebe que o importante nem é o livro caixa, né? O livro caixa é um demonstrativo apenas. O importante realmente é a documentação comprobatória, né? E não correr riscos, né? Como assim? Quando eu falo de não correr riscos, são alguns titulares que optam em alguns riscos, ainda que sejam mínimos, né? Lançar coisas que são indedutíveis ou que são consideradas não dedutíveis pela Receita Federal, correndo o risco de não ser fiscalizado. Porque eu falo muito desse risco, porque se for fiscalizado, ainda que os documentos estejam totalmente numa sequência lógica, todo bonitinho lá, com florzinha, frufru, vai adiantar nada. Se o fiscal da Receita glosar, a multa pode chegar até 150% do valor do imposto. Eu concordo com isso. Concordo e discordo, né? Para encerrar o raciocínio. Você sempre discorda. Sempre discordo de você, isso é normal. Se o contribuinte ele tem ciência do risco que ele está correndo, do que pode acontecer e do quanto pode custar, eu acho que a decisão cabe a ele. Tá, Se claro. bem orientado, né, com uma assessoria que possa proporcionar todas essas situações e que tenha tese de defesa, o que é mais importante, porque não adianta você falar assim, vou lançar qualquer coisa que eu sei do risco. Não. Uma tese de defesa, sei lá, um computador que a gente sabe que é indedutível porque é um bem durável, mas se ele tem uma tese de defesa e quer levar isso para frente, para o judiciário, e é até bom para beneficiar toda a classe, se ele está ciente do que pode acontecer, do risco que ele corre, de quanto ele pode pagar, e a decisão cabe a ele. É que eu estava me referindo mais aos manifestamente indedutíveis ou não dedutíveis. A discórdia de vocês me deu subsídio para a minha mensagem final. Eu acho que não vale a pena correr riscos desnecessários e também não vale a pena a gente deixar de deduzir
aquilo que é legalmente dedutível por medo do leão. Por medo do leão. Perfeito. Então, notários registradores têm, né, na sua gênese, por personalidade mesmo, por prestarem um serviço público, por terem fé pública, não sair nada fora da legislação. E às vezes quando tem alguma coisa dúbia para aquele determinado titular, para aquele determinado responsável de notas ou de registro, ele prefere pagar mais imposto, mas não lançar nada, né? Lógico, eu estou exagerando, não lançar nada para ilustrar, mas a gente já teve diante de despesas que são flagrantemente dedutíveis, não se tem nenhuma dúvida, e o titular, eu não vou lançar não, porque eu não quero correr risco, eu não quero receber uma fiscalização. Então eu quero dizer para vocês, notários registradores, que não é porque foram fiscalizados ou porque estão sendo notificados de um início de uma fiscalização que serão punidos, né? Façam os lançamentos corretamente, tanto de receita como de despesa, não omitam receita tributável, lancem as despesas dedutíveis e lutem até o fim pelo direito de abater. Por quê? Não se trata só de sobrar mais no seu bolso, né? Se vai sobrar mais no seu bolso legitimamente, em vez de dar o dinheiro para o leão, faça uma doação para uma instituição de caridade, por qualquer projeto cultural, qualquer projeto interessante para a população. Ok? Esse foi o Cartórios Cast. Esse foi o Cartórios Cast. Cliquem nas notificações, compartilhem, curtam e deem a sua opinião, né? Se foi como é que foi essa estreia do nosso canal, e também aceitamos sugestões para os próximos temas. Até breve.